Então vou continuar aqui mais ou menos o professor Carlos Alberto vinha falando. E a ideia geral é falar sobre esses fundamentos, os conceitos fundamentais da mecânica quântica, com alguns exemplos também, certo? Então, a mecânica, sempre que fala-se em mecânica quântica, a gente pensa logo em átomo, né? E a gente imagina alguma coisa, deixa eu ver se tem, alguma coisa desse tipo aqui, né? Os elétrons, as bolinhas girando em torno do núcleo, né? Então isso aqui está completamente sem sentido, né? Então é uma figura do começo do século passado, mas até hoje em todos os livros, né, de química ainda aparece. Então são vários erros aí, né? A escala, elétron não é bola, tá certo? Então tá tudo. Essa figura é completamente errada. Depois eu vou passar uma mais parecida. Aliás, o Andrei deu uma ideia mostrando lá os orbitais. E só lembrando, né, que a teoria quântica ela foi feita por 3 formalismos diferentes, mais ou menos na mesma época. Né? O primeiro foi na Alemanha, pelo Heisenberg, o Jordan e o Max Born, que é chamado de mecânica matricial. E aqui, a característica mais importante é que as grandezas físicas elas são associadas à matriz, né? Por isso é chamado de mecânica matricial. Só que do ponto de vista prático, de se resolver problemas, ela é extremamente complicada, né? Então, ela é boa para resolver, por exemplo, o oscilador harmônico. Tá? E o Wolfgang Pauli, com muito esforço, ele conseguiu resolver o átomo de hidrogênio utilizando essa teoria. Tá? Agora, qualquer outro problema não dá para fazer, tá? É bem complicado. Mais ou menos na mesma época, o Dirac, na Inglaterra, inventou um formalismo cujas ideias todas, as grandezas físicas, eram construídas num espaço vetorial. Então isso aí tem a ver com a álgebra linear, que o professor Carlos Alberto falou há pouco. E a que teve mais sucesso, que a gente usa até hoje em dia, é a mecânica ondulatória, que foi inventada pelo Schrödinger, né? No começo de ao longo do ano de 1926. Então a história aqui é bem interessante, porque no outono de 1925, no colóquio no ETH, que seria a Escola Técnica Federal de Zurique, o Debye, né, o Peter Debye, que é um grande físico teórico da época, ele convidou o Schrödinger para explicar a teoria de de Broglie. E o Schrödinger, com muito cuidado, né, foi lá estudar a teoria de Broglie, apresentou e mostrou aquela ideia de que associada a uma partícula tinha também uma onda. Aldebaran questionou: ora, se o elétron é uma onda, ele precisa de uma equação de onda adequada. Então, na verdade, ele foi mais, digamos assim, ele foi mais ríspido, né? Ele disse assim, o Debye no seminário disse o seguinte: rapaz, o Schrödinger, né? Esse rapaz, esse de Broglie, não deve ser sério, né? Porque se ele está dizendo que isso é uma onda, cadê a equação de onda associada a essa entidade, ou seja, o elétron? Aí o Schrödinger achou a ideia muito boa, né? Então teve as férias no final de ano, né? A história é bem interessante, mas que eu não vou ter tempo para falar não. Mas aí, segundo um dos biógrafos dele, teve início um período de 12 meses de atividade criativa contínua, sem paralelo na história da ciência. Então, de fato, tudo isso que a gente aprende em mecânica quântica, basicamente quase tudo, né? Que não seja não relativístico, foi feito pelo Schrödinger em 6 artigos ao longo do ano de 1926. Então, assim que começou o semestre, quer dizer, as aulas novamente, em janeiro, o próprio Schrödinger solicitou ao Debye que ele mostrasse, que ele apresentasse um seminário. Aí começa o seminário desse jeito, ó. Meu colega Debye sugeriu que deveríamos formular uma equação de onda para o elétron. Bem, eu descobri uma, né? Aí ele apresenta pela primeira vez a famosa equação de Schrödinger, né? Então essa equação ela é absolutamente fantástica, tá? Não é porque a gente é físico, nem a gente ganha dinheiro as coisas dela, né? Mas essa equação, por que é uma equação de onda, né? É uma equação de onda porque existe uma variação espacial aqui desse lado,
Isso aqui é um operador que está relacionado com a derivada segunda espacial, que está correlacionado com uma derivada, com uma variação temporal. Não vou nem falar em derivada. Então aqui uma variação espacial correlacionada com uma variação temporal. Então não é novidade do ponto de vista de equação de onda, porque lá no eletromagnetismo já existiu uma equação de onda para as ondas eletromagnéticas. Só que lá é a derivada segunda espacial comparada com a derivada segunda temporal. Então a grande novidade do Schreiber é que aqui é uma derivada temporal. De primeira ordem, né? Quer dizer, não é de segunda ordem, como é lá na equação de onda do eletromagnetismo. O que está aqui entre parênteses, esse colchete, isso aqui representa energia, tá? Isso aqui é energia cinética e isso aqui é a energia potencial. O caráter quântico da equação está representado por esse H. Tá? Aqui na verdade H são 2π. E o que tem de novidade em relação às outras equações da física até então é esse I. Né? O I é simplesmente a raiz de -1. Tá? Então, de uma forma geral, a história da introdução desse I é bem interessante também, não vai dar para discutir aqui. Mas quando o Schreiber percebeu que existia a necessidade de colocar esse I, ele ficou meio assustado e escreveu até para o... ele discutiu isso para o Lorentz, tá? E ficaram discutindo a respeito da existência desse I, mas ele se convenceu da necessidade realmente desse I. E do ponto de vista matemático é simples ver, porque isso daqui é a famosa função de onda que o professor Carlos Alberto já falou. Essa função de onda ela pode ser complexa. Se ela pode ser complexa, quando eu fizer uma derivada, vai aparecer alguma coisa com I. E aqui eu faço a derivada duas vezes, então eu não posso comparar um I com uma coisa que está multiplicado I ao quadrado, que seria real. Tá? Então, desse lado, se não aparecer esse I, eu vou comparar uma coisa imaginária com uma coisa real. Tá certo? Então, essa é a necessidade da existência do I nessa equação. Tá? E a gente pode dizer que essa, além dessa importância particular, profissional nossa, ela também tem uma importância tecnológica estupenda. Tá certo? Então, vamos fazer a seguinte hipótese de trabalho. Tá? Então, essa hipótese que eu vou fazer não tem nada a ver com religião. Então, cada um pode ter qualquer religião, pode ser agnóstico, panteísta, pode ser ateu, não tem problema nenhum. Mas a hipótese é o seguinte: vamos imaginar que existe um ser superior que diz nesse exato momento: essa equação ela não tem mais validade e, como consequência, toda a tecnologia construída pelos seres humanos nesse momento vai deixar de valer, porque eu estou anulando essa equação. Tá certo? O que é que aconteceria? Né? Primeira coisa é que essa sala ia ficar apagada. Né? Não só essa sala, a cidade, o estado, o país, o mundo todo ia se apagar. Porque toda a produção de energia e toda a transmissão de energia é feita por sistemas semicondutores. Tá certo? E isso só foi feito graças a essa equação. Tá certo? O sistema de transporte também. Né? Praticamente todos os carros parariam. Trens, navios. No momento existe aproximadamente, no momento não, em qualquer instante de tempo deve existir uns 20 mil aviões voando, tá? No ar. Então todos eles cairiam, tá? Então seria um desastre. Tá certo? Além disso, todo o sistema de transmissão de informação, tudo isso depende da equação de Schreiber, indiretamente por causa dos sistemas de computadores que a gente utiliza para toda a tecnologia. Ou seja, a gente é altamente dependente da tecnologia que foi produzida a partir dessa equação, né, que vai fazer daqui a 3 anos, 100 anos. E algumas características dessa equação, já falei, né? Ela é completamente determinística. Tá? O que é que isso significa? Significa que não tem nenhum determinismo aqui. Tá?
Isso aqui eu estou com uma derivada temporal que eu posso saber como é que ela se comporta ao longo do tempo. Tá? Porque algumas vezes existe a impressão de que ela existe indeterminismo na equação de Schrödinger. Na equação de Schrödinger não existe indeterminismo. Tá? Porque o problema é quando você faz a medida que o resultado, isso aqui o Andrei falou rapidamente, o resultado é imprevisível, tá? Em algumas situações. Mas a evolução da função de onda ela é completamente determinística. Tá? Possui a constante H, que eu já falei, que isso que dá a característica quântica da equação. Contém uma função complexa φ, que é a função de onda, que o professor Carlos Alberto já falou, e essa função de onda possui toda a informação sobre o sistema físico. Então, tudo o que você pode saber sobre o sistema físico está embutido nessa equação. Tá? E também o professor Carlos Alberto já falou, né, que o módulo quadrado do πc, em função da posição e do tempo, ela representa a probabilidade de um elétron ou de uma partícula entre aspas, em particular, ser encontrada entre x e x mais dx no tempo t. Né? Isso é muito importante, ser entre x e x mais dx, porque eu não posso, na verdade, localizá-la numa única posição. O princípio da certeza impede isso. Tá? Então, o postulado correto, ele tem que dar um certo intervalo de espaço para o elétron ser localizado. Tá bom? Aqui seria uma representação mais realística do átomo de hidrogênio com um dos seus orbitais. Então isso aqui pode ser previsto através da equação de Schrödinger, e isso aqui é a energia, né, dos vários níveis eletrônicos, que também é previsto pela equação de Schrödinger. Tá? O oscilador harmônico simples, essas funções que representam a função de onda do oscilador harmônico simples, elas são obtidas quando a gente resolve a equação de Schrödinger com o potencial específico do oscilador harmônico, né? Do tipo 1 de kx2. Tá? Então a gente, a princípio, com esse potencial existiriam várias soluções, mas como a gente coloca uma condição de contorno, quando a gente coloca uma condição de contorno, a gente consegue descobrir as funções específicas do problema do oscilador harmônico simples. Quer dizer, na verdade, de qualquer problema, se você coloca as condições de contorno, você descobre como é a forma da função. Tá certo? E o legal, isso aqui esse resultado aqui é a reprodução do que o Planck já tinha exposto quando ele foi explicar a radiação do corpo negro. Então a radiação do corpo negro nada mais é do que osciladores harmônicos acoplados. E a energia é discreta, né? Como o professor Carlos Alberto falou, né? Então tem um nível E0, E1, E2, etc. E entre esses níveis de energia não existe possibilidade, tá, de existir energia. O Planck, o professor Carlos Alberto falou, ele fez o argumento dele é matemático, foi quase um chute. Tá? Aqui sai naturalmente quando eu resolvo a equação de Schrödinger para o oscilador harmônico, impõe as condições de contorno. Então isso aqui é uma solução natural, tá certo? Eu não preciso impor nada, tá certo? Eu só faço resolver aquela equação. Tá? Aqui é um outro efeito bem interessante, o pessoal gosta de falar, e os místicos, talvez o professor Cláudio fala, que é o tunelamento das partículas. Né? Então, se a gente considera, por exemplo, um elétron que está se movimentando em direção à barreira potencial, mesmo com a menor energia, ele pode aparecer do outro lado da barreira. Né? Se eu imagino o elétron como sendo uma onda, tal como é descrito pela equação de Schrödinger, isso aqui é natural. Tá? Então não tem grandes mistérios. A onda pode atravessar, tá certo? A barreira, pode contornar uma barreira. Né? Aqui é uma figura, né? Uma figura de uma onda que vem da esquerda. Essa onda representa, acho que representa um elétron, e ela atinge uma esfera impenetrável. Tá?
Então isso é um cálculo exato. Então é exatamente a onda move da esquerda para a direita, oscilando, e segundo aqui o autor, né, se fosse um filme seria muito mais interessante a gente enxergar, mas tudo bem, aqui dá para ter uma ideia, né? A parte real da função de onda é mostrada com uma altura e a parte imaginária é simplesmente essa função de onda 90 graus fora de fase. Ou seja, em algumas situações dá para a gente interpretar inclusive a parte imaginária da função de onda. Tá certo? Aqui é só para especificar uma ideia que é muito importante, que a gente destaca, que a gente, né, os autores de livro-texto destacam, por acaso eu também fiz esse destaque aqui nesse pequeno livro, que é o seguinte, é o princípio da superposição. Então, o princípio da superposição, a gente pode representar uma determinada partícula, sempre partículas entre aspas, né? Somando funções trigonométricas do tipo seno e cosseno. Né? Isso existe na prática? Tá? A resposta é o seguinte, aqui deve ter professores de física do ensino médio, eu vou fazer uma analogia, né? Então quando a gente está ensinando a queda livre, né? Então na queda livre a gente pode imaginar um problema. Imagine uma pedra que cai de uma montanha, quanto tempo ela leva para chegar lá no chão com determinada gravidade, né? E os problemas sempre dizem o seguinte, despreze completamente a resistência do ar, né? Então, um aluno inteligente pode dizer, professor, então esse problema é na Lua, né? Porque aqui na Terra não existe isso, né? Não existe nenhuma situação que eu possa desprezar a resistência do ar, né? Então, mas serve para a gente ter uma ideia, né? Para a gente fazer uns treinos matemáticos sobre as equações do movimento, as equações da cinemática. Então, similarmente, a gente faz muito problema na mecânica quântica utilizando o princípio da superposição, porque a gente vai somando cossenos e senos, que são funções relativamente fáceis de serem trabalhadas, quando comparado com outras, obviamente, né? Mas uma onda genérica que represente um elétron, um próton, etc., se ele não está havendo barreira, é um negócio bastante complicado, tá? Então isso daqui tenta reproduzir essa complicação aqui, esse sistema de montanhas, né? Exatamente. Tá? E aqui, essas duas figuras, pessoal, eu tirei do artigo escrito pelo Schrader quando ele estava recebendo o prêmio Nobel. Né? Então, o que é que representa isso aqui? Isso aqui representa o frente de onda de uma onda eletromagnética, luz, tá certo? Então aqui é uma frente de onda e tem esses raios que são perpendiculares à frente de onda. Né? Então quem estudou óptica lembra como é isso. Né? E aqui também. Né? Isso também pode ser, essa representação da luz, também pode ser feita para o elétron. Então no caso aqui específico que foi feito para a luz, nessa parte da discussão do artigo de Schrader, ele diz o seguinte, né? Os raios de luz possuem apenas significado físico fictício. Então isso aqui não é exatamente onde o caminho que a luz está percorrendo, os fótons ou a onda, alguma coisa desse tipo. Eles são trajetórias físicas de partículas de luz, não são trajetórias, mas um dispositivo matemático que aponta na direção normal à superfície da onda. Da mesma forma, o elétron, eu não posso fazer essa representação para o elétron e dizer que isso aqui é um caminho seguido pelo elétron. Né? Então, é por isso que essa é uma das razões pelas quais aquela primeira figura que eu coloquei está completamente sem sentido, porque não existe uma bolinha que vai percorrer um caminho. Por que não existe isso? Por causa desse princípio aqui que o pessoal acredita que é o princípio mais importante da mecânica quântica, o princípio da incerteza. Então existe uma incerteza em você medir simultaneamente a posição e o momento da partícula. Tá? Então aqui tem um maior ou igual a esse negócio aqui. O igual só acontece quando eu tenho o pacote de onda gaussiano.
para todas as outras situações, o ΔX e ΔP é maior do que H sobre 4π. Então, do ponto de vista da mecânica matricial, aquela que eu falei no começo, do Heisenberg, não é possível medir simultaneamente a posição e o momento da partícula, porque indiretamente ainda existe essa ideia de partícula na mecânica matricial. Mas se você for para a mecânica ondulatória, o princípio da incerteza é quase uma tautologia. Por quê? Porque não existe partícula ao nível nanométrico. Isso é afirmado categoricamente pela equação de Schrödinger. Então tudo são ondas. Então se tudo são ondas, não faz nem sentido eu falar em posição e momento. Tá? Então isso é uma interpretação, uma interpretação que a gente dá para o formalismo do Schrödinger. E eu acho que ainda tem mais 5 minutos. Uma grandeza importantíssima da física, uma grandeza das partículas, né? Eu sempre falo partículas entre aspas, né? É o spin. Esse daqui é o famoso experimento de Stern-Gerlach, que ele coloca um material que tem um spin, um determinado spin, no campo eletromagnético não uniforme. Então ele observou, esse experimento foi em 1921, 1920 ou 21, estou lembrado. Então ele observou que quando ele colocava uma fonte que emitia um conjunto de partículas, na verdade ele fez com átomo, mas a gente pode imaginar como sendo um elétrico que tem um determinado spin. Então vai aparecer um spin para cima e um spin para baixo. Então se essa direção aqui for a direção Z, então esse spin aqui a gente chama de SZ mais e SZ menos. Tá? Então o que eu quero mostrar com essa figura é um aspecto bastante interessante da natureza quântica das entidades, elétrons, prótons, átomos, etc. Que é o seguinte: algumas medidas elas dependem da maneira como a medida foi realizada. Então vejamos, eu tenho uma fonte e como essa daqui eu aplico, eu passo um campo magnético não uniforme no eixo Z e tiro todas as partículas que tem spin para baixo. Beleza? Então só ficaram essas daqui, que eu estou chamando de SZ+. E depois eu passo um outro equipamento de Stern-Gerlach, novamente com um campo magnético ao longo do eixo Z. Então, depois que eu passo, que eu eliminei o SZ, e eu passo o SZ- e eu passo o SZ+, só sai SZ+. Beleza. Então vamos fazer o seguinte, vamos continuar eliminando o SZ-, e agora em vez de eu colocar o equipamento, o ímã do Stern-Gerlach na direção Z, eu coloco na direção Y. Então quando eu coloco na direção Y, o que é que acontece? Eu vou ver um SY mais e um SY menos. Tá? Então é como se essas duas grandezas associadas ao spin estivessem embutidas no SZ+, os elétrons no SZ+. Agora a parte mais interessante é agora. Eu passo o meu elétron no campo Z e retiro os SZ- e deixo apenas os SZ+. Passo no campo Y, eu já vi que vão aparecer os dois. Aí eu tiro um deles, tiro o SY- e deixo só o SY+. E agora eu passo novamente no campo magnético Z. O que é que vai acontecer? Vão aparecer o SZ+ e o SZ-. Aí você pode dizer, mas a gente não tinha tirado todos os SZ-, por que apareceu aqui? Exatamente por isso. Porque esse processo aqui produziu novamente as componentes SZ+ e SZ-. Então, matematicamente, essas grandezas, elas são chamadas grandezas incompatíveis. Tá? Então, existe uma relação de não comutação, é melhor do que de comutação, de não comutação entre essas grandezas, SZ+, SZ, SY e SX. Tá certo? Então, existe uma relação de não comutação que é característico de todos os momentos angulares. Então é por isso que o spin é visto, né, matematicamente como um momento angular. E eu posso de fato, inclusive, somar como se fosse momento angular
o spin com o momento angular do carro. Isso é uma coisa mais, vocês vão ver no curso lá de mecânica, introdução à mecânica quântica mais na frente. Tá? Então, para encerrar, são uma leve palavra sobre a computação quântica. Então, a computação clássica que a gente está utilizando, né, o computador aqui do professor Carlos Alberto é um computador clássico, então ele só usa bits 0 e 1, é clássico, né? Isso deu? Só usa 0 e 1, onde que está em casa. Essa, velho. Nessa hora eu não sei se ele está em casa, né? Isso está em certeza, né? E na computação quântica, os bits eles não assumem esses valores discretos 0 e 1. Os bits agora são chamados de QU bits, ou seja, bits quânticos, né? Quantum bits. E que ele assume uma determinada quantidade de 0 e uma determinada quantidade de 1. Tá? E o vínculo entre esses coeficientes, do 0 e 1, é dado, isso é incrível, né? É dado por esse triângulo retângulo. Até por isso que eu digo para os meus estudantes, né? Para minhas filhas também, né, quando estão estudando essa matemática do ensino médio, sempre que tiver um problema de geometria, né, tiver alguma coisa parecida com um triângulo, procure ver se o teorema de Pitágoras não vai te ajudar, tá certo? Porque ele ajuda pra caramba, tá certo? Então aqui no caso, o módulo quadrado desse coeficiente A mais o módulo quadrado do coeficiente B é igual a 1, tá certo? E aqui é só uma representação, se essa bola amarela é um bit 0 e essa bola azul é um bit 1, eu tenho toda uma possibilidade aqui, intermediária, de tonalidades que misturam o 0 e o 1, tá certo? Então, qual é a vantagem disso? Então, o pessoal que estuda computação, os físicos que estão trabalhando com isso, dizem que, além de ser muito mais rápido, ele vai ser muito mais preciso e vai conseguir resolver problemas muito mais complexos. Então, isso aí é o futuro. Então, isso misturado com inteligência artificial, a gente não faz a mínima ideia do que é que pode sair. Tá certo? A computação quântica com o chat GPT lá do Newton, tá certo? E pronto. Então, só para encerrar essa última foto, então, toda a nossa tecnologia, ela é oriunda da mecânica quântica, da equação de Schrödinger, certo? E obrigado pela atenção.